Tem uma pergunta que praticamente ninguém no Brasil se faz, porque nem sabe que deveria se fazer. Meu avô teve Fusca. Sua avó andou de Kombi. Seu pai talvez sonhou a vida inteira com um Opala, mas nenhum deles, em nenhuma cidade deste país, aprendeu a dirigir num Datsun. E olha que não foi por falta de motivo. Enquanto o Brasil rodava exclusivamente em 4 marcas, os vizinhos da América Latina, México, Colômbia, Venezuela, Chile, já tinham, desde o começo dos anos 60, um carrinho japonês barato e praticamente indestrutível circulando pelas ruas. Esse nome era Datsun. Aqui não. Aqui, esse nome simplesmente não existiu. E o motivo não tem nada a ver com a qualidade do carro, nem com os japoneses terem esquecido o Brasil no mapa. O motivo é uma porta que o próprio governo brasileiro trancou com chave. Reabriu tarde demais. E, quando reabriu, descobriu que a festa já tinha acabado do outro lado. Essa história tem 3 exclusões seguidas. Não uma só. E a última delas aconteceu há pouco mais de 10 anos. Fica até o final, porque isso muda como você vai olhar para qualquer carro importado clássico que você vir de agora em diante. Para entender o tamanho do buraco, primeiro precisamos entender o que existia do outro lado da fronteira. A Datsun nasceu no Japão na década de 1910, como evolução de um nome mais antigo, Dat. As iniciais dos sobrenomes de 3 investidores, Den, Aoyama e Takeuchi. O primeiro modelo compacto virou carinhosamente Filho de Dat, Datsun. Quando a Nissan comprou a marca, na década de 1930, trocaram o O pelo U. Em japonês, son soa parecido com a palavra para perda, e nenhuma montadora quer vender perda. Preferiram sun, sol. No pós-guerra, a Nissan usou esse nome, Datsun, para exportar carros pequenos, simples e baratos de manter, para fora do Japão. E a América Latina foi um dos primeiros lugares do mundo onde isso deu certo de verdade. México, 1959. Colômbia, 1960, através de uma distribuidora chamada de Nissan. Depois vieram Venezuela, Chile, Costa Rica, cada país com seu próprio ritmo, mas todos chegando ao mesmo resultado. Um carro pequeno, com motor simples, poucas peças que quebravam. Fácil de consertar em qualquer oficina de bairro que tivesse um jogo de chaves e uma tarde livre. Isso virou o carro do médico de bairro, do dono de mercearia, do bancário comprando o primeiro carro da vida. E não ficou só nos sedãs baratos. Na década de 70, chegou o 120Y motor 1,2, tração traseira, disponível em sedã de 4 portas e naquele formato coupé hatchback, que na época parecia coisa de filme de ficção científica. Foi o auto de entrada da marca em vários países, vendido lado a lado com modelos maiores como o 240Z, aquele esportivo que já não era carro de família, era carro de sonhar acordado. México foi além. Chegou a montar Datsun localmente, numa fábrica em Cuernavaca inaugurada em 1966. A primeira fábrica da Nissan fora do Japão. Ou seja, o Datsun que o vizinho mexicano dirigia, podia ter sido montado a 4 horas de carro de distância, por mãos mexicanas. Enquanto tudo isso acontecia, o que estava acontecendo no Brasil? Praticamente nada. E o praticamente já é generoso. Aqui está o primeiro ponto que a maioria dos brasileiros desconhece completamente.
Mesmo antes de qualquer proibição formal, importar um carro para o Brasil já era quase impossível para uma pessoa comum. Até 1976, você tecnicamente podia importar um automóvel, mas com uma tributação acumulada que passava de 100% do valor do carro. Ou seja, pagar em impostos mais do que o carro custava. Na prática, isso já eliminava qualquer Datsun barato da equação. A própria vantagem que fez a marca explodir no resto do continente, o preço acessível, desaparecia assim que cruzava a fronteira brasileira. E depois veio o golpe final. Em abril de 1976, o governo brasileiro, através do Decreto-Lei 1455, incluiu os automóveis na lista de mercadorias de importação proibida. Do dia para a noite, trazer um carro estrangeiro para o Brasil deixou de ser caro e passou a ser simplesmente ilegal. O mercado ficou reservado por lei para 4 montadoras instaladas no país: Fiat, Volkswagen, GM e Ford. Se você quisesse um carro no Brasil, era um desses 4 nomes. Ou nada. Só uma pequena brecha continuou existindo. Diplomatas e representações consulares tinham autorização para trazer veículos do exterior. Isso, dizem alguns registros da época, acabou virando porta dos fundos para um pequeno comércio irregular de carros importados. Não existe registro de que algum Datsun especificamente tenha entrado no país por essa brecha, mas é bem provável que em alguma garagem esquecida exista uma unidade rara que chegou exatamente assim, por um caminho que não era para existir. Se você souber de algum caso desses, conta aqui embaixo nos comentários. Repara na coincidência de datas, porque isso não é acaso. É exatamente na mesma década, os anos 70, que a Datsun vive seu auge na América Latina. É a década do 120Y, circulando livremente em Bogotá, em San José, em Caracas. E é a mesma década em que essa mesma porta, do lado brasileiro, estava trancada por decreto. Essa porta ficou fechada por 14 anos. Só em 9 de maio de 1990, já com Fernando Collor de Mello na presidência, o Brasil anunciou o fim da proibição às importações. Em junho daquele ano, o primeiro carro importado desde 1976 finalmente desembarcou. Um BMW 500 Vintage, vendido por um grupo no Rio de Janeiro. Revistas da época estamparam capa falando da abertura, como quem anuncia o fim de um cerco. E aqui está o detalhe que muda tudo. Guarda esse número, 1990. Porque a Datsun, como marca, já não existia mais desde 1985. Em 1981, a diretoria da Nissan, numa sala de reuniões em Tóquio, decidiu unificar tudo sob um único nome no mundo inteiro. A razão oficial era simplificar publicidade global. A razão real, segundo analistas do setor, era outra. A Nissan queria abrir capital na bolsa americana e, para isso, precisava que o nome da empresa e o nome do produto fossem o mesmo. Datsun era popular demais, barata demais, pequena demais para o tamanho que a Nissan queria ter no tabuleiro global. Entre 1982 e 1986, Datsun virou Nissan em praticamente todos os mercados do planeta. Custou 500 milhões de dólares só trocar placas e propaganda. Ou seja, quando o Brasil finalmente abriu a porta para carros importados, o nome que tinha conquistado o resto do continente inteiro já não existia em lugar nenhum do mundo. O Brasil não chegou atrasado à festa da Datsun. O Brasil ficou de fora enquanto a festa acontecia inteira, do começo ao fim, e só teve permissão de entrar depois que as luzes já tinham apagado. A música tinha parado,
e todo mundo já tinha ido para casa. E o mais irônico é que a Nissan, como marca, acabou chegando ao Brasil anos depois. Hoje tem fábrica no país, no Rio de Janeiro, e vende carros normalmente por aqui. Só que chegou sempre como Nissan, nunca como Datsun. O nome que gerou décadas de lealdade em cidade por cidade, família por família, em todo o resto da América Latina. Nunca teve a chance de gerar uma única lembrança de infância aqui dentro. Se você acha que a história termina aí, tem mais uma reviravolta. Em 2013, a Nissan decidiu ressuscitar o nome Datsun, especificamente para mercados emergentes que precisavam de carros baratos, básicos, pensados para quem estava comprando o primeiro carro da vida. Índia, Indonésia, Rússia, África do Sul. Exatamente o tipo de mercado que o Brasil sempre foi. Exatamente o perfil de comprador que décadas antes tinha feito da Datsun um sucesso em toda a América Latina. O Brasil não entrou na lista. De novo. A marca durou pouco tempo nesses mercados. Plantas na Indonésia e na Rússia pararam a produção em 2019 e a fábrica na Índia fechou pouco depois, encerrando de vez, pela segunda vez na história, o nome Datsun. 3 chances. 3 vezes o Brasil ficou do lado de fora. Hoje, os poucos Datsun que você vê rodando por aqui, em encontros de clássicos, em garagens de colecionador, não chegaram pelo caminho normal. Foram trazidos depois de 1990, um, por gente que foi atrás de um pedaço de história que o próprio país tinha barrado na fronteira décadas antes. Cada um desses carros representa não uma lembrança de infância, mas uma lembrança que alguém teve que ir buscar de propósito, importada, restaurada, montada peça por peça, porque ela nunca ia chegar sozinha. Fica a pergunta para você que chegou até aqui. Quantos outros pedaços da nossa história automotiva ficaram do lado de fora dessa mesma porta trancada entre 1976 e 1990? Escreve aqui embaixo qual marca você gostaria que a gente investigasse a seguir. Tem muita história esquecida esperando para ser desenterrada. Se você curtiu descobrir isso, se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz mais uma dessas histórias que ficaram escondidas nas garagens do Brasil,